Olá, meus amigos e minhas amigas, graça e paz a todos. Estamos dando início ao nosso momento devocional, a palavra de Deus. Esse amigo que vos fala, eu sou teu irmão Ailton. Esse é o dia que nos fez o Senhor, então vamos nos alegrar e vamos regozijar nele, pois ele tem cuidado de mim, de você, ele está cuidando de cada um de nós. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E daqui para frente vai continuar nos ajudando muito mais, porque ele é fiel em todas as tuas palavras. Estamos muito felizes, mais um dia estamos aqui juntos. Hoje é quinta-feira, né? Hoje é um dia muito especial. Por quê? Porque o Senhor nos deu essa oportunidade de acordarmos, levantarmos e nos permitir estar de pé. Você está de pé foi porque o Senhor te permitiu. Deus permitiu você estar de pé neste dia. Então, é motivo de agradecer. Seja grato em tudo e em todo momento. Seja grato, mesmo que a situação não esteja muito boa, mas ainda assim, você e eu precisamos sempre ser grato, porque tenho certeza que depois de tudo isso, o Senhor vai te levar para um nível maior, um nível melhor na sua vida espiritual. E também, porque também não dizer, se ele tem promessa para você aqui na terra, de algo, de uma bênção, então pode ter certeza que essa promessa, ela vai se cumprir na tua vida. Bom, vamos lá para o nosso vídeo. Lembrando que nos próximos vídeos, eu vou começar a iniciar agora com um pequeno clamor, uma pequena oração, para apresentar o vídeo, para apresentar a sua vida, para apresentar a palavra. Nos próximos vídeos estaremos também fazendo aqui um pequeno clamor, uma pequena oração, logo após Deus estar dizendo: esse é o dia que nos fez o Senhor, vamos nos alegrar e vamos regozijar nele, e Ebenezer. Quando eu terminar, já estou entrando em oração, já estarei entrando em oração, numa oração bem curta, para apresentar a nossa vida, para apresentar as nossas causas para o Senhor Deus. Amém? Bom, vamos então dar início, e damos início assim. No vídeo de hoje vamos aprender uma grande verdade que Deus deixou para nós. O amor por Deus precisa estar no nosso coração e ser vivido também dentro da nossa casa todos os dias. Olha bem, preste bem atenção. O amor de Deus, ou melhor, o amor por Deus precisa estar no nosso coração. Então, se você precisa ter uma coisa no teu coração, é o amor por Deus. Acima de tudo, acima de todas as coisas, o amor por Deus, você precisa ter ele dentro do teu coração. E em seguida, esse amor que você tem por Deus ser vivido também dentro da tua casa, dentro do teu lar. Amém? Você consegue me entender, minha amiga e meu amigo? Então vamos dar início. Você vai entender o que o Espírito Santo vai falar conosco através dessa palavra de hoje. Já abra a Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Vamos ler do versículo 5 até o versículo 9. Deuteronômio, capítulo 6, aliás. Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 5 até o versículo 9. Vamos para o momento
chegou o momento, chegou a hora. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. E no momento da palavra, olha só o que está escrito. Eu sei que você já está com a sua Bíblia aberta. Já está com a sua Bíblia aberta? Então vamos lá. No momento da palavra, Deuteronômio capítulo 6, do versículo 5 até o versículo 9, está escrito assim: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensina-as com persistência a seus filhos. Olha bem. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as com um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa, em seus portões. Olha bem que palavra abençoada, né? Que mensagem. Só o versículo bíblico já nos deixou bem claro do que você precisa fazer. Bom, aqui a gente vê que Moisés, ele estava ensinando o povo que amar a Deus não é apenas falar, mas viver esse amor diariamente. Deus queria que sua palavra estivesse no coração deles e fosse ensinado aos filhos para que toda a família andasse nos caminhos do Senhor. Você conseguiu entender a introdução? Então, para que toda a família andasse nos caminhos do Senhor, Deus queria que a sua palavra estivesse no coração do ser humano, em primeiro, no coração do ser humano, do coração deles, e assim eles pudessem ensinar, aos filhos, para que toda a família andasse nos caminhos do Senhor. Aleluia! Eu não sei se você está entendendo, eu não sei se você consegue me compreender. Aqui nós vamos ter algumas lições. E nessa lição, a primeira coisa que você vai entender nessa lição é: amar a Deus deve ser total. Amar a Deus deve ser total. Bom, a Bíblia, ela vai dizer sobre amarás o Senhor de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Isso significa que Deus não aceita só uma parte da nossa vida. Você está me entendendo, amiga? Deus não aceita
somente uma parte da nossa vida. Ele quer o coração inteiro. Não existe esse negócio de você dizer assim: vou dar para Deus uma parte, o resto vai ficar tudo comigo. Vou dar para Deus um pedaço, o resto vai ficar comigo. Não. Você precisa entregar o teu coração todinho para Deus. E quando se fala de coração, não é esse órgão que tem aqui dentro, não. Quando eu digo coração, é entregar sua vida por completo. Você consegue me entender? Você consegue me compreender? Então, Deus, ele precisa ser prioridade acima de tudo. Vou repetir. Deus precisa ser prioridade acima de tudo. Você não pode colocar Deus como opção. Ele tem que ser prioridade. Vou repetir. Você não pode colocar Deus como uma opção. Ele tem que ser prioridade na sua vida. Você consegue me entender, minha amiga e meu amigo? Segunda lição. A segunda lição é: a palavra deve ser ensinada dentro de casa. Vou repetir. A palavra deve ser ensinada dentro de casa. Primeiro você entendeu que você precisa colocar Deus como primeiro na sua vida. E em seguida, você tem que entender que a palavra tem que ser ensinada na tua família. E como é que você ensina a palavra de Deus na sua família? Primeira coisa, com o seu testemunho, com suas atitudes, com a sua vida. Não se ensina a palavra de Deus, primeiramente, não se ensina a palavra de Deus a não ser primeiro pelo testemunho, pela sua vida. Então, Deus, ele manda ensinar aos filhos conversar sobre a palavra ao sentar, ao andar e ao deitar e ao levantar. Então Deus manda ensinar. E a primeira coisa que você tem que entender, a primeira forma de você ensinar seus filhos, primeiramente é, como é que se diz? Primeira forma de você ensinar seu filho, primeiramente é vivendo aquilo que você leu na Bíblia, aquilo que você ouviu Deus falar com você, viver aquilo que Jesus nos ensinou. Você está entendendo, minha amiga e meu amigo? Então, primeira coisa que você tem que entender é que Deus, aleluia, quer que você ensina. Primeira coisa, com as suas atitudes. E também, além de ser com as atitudes, com a sua vida, também conversar com seus filhos. Conversar sobre a palavra do Senhor. Você tem que conversar. Você não pode estar dentro de uma casa e não ter uma conversa com sua família. Não ter uma conversa com seu esposo, com tua esposa, com teus filhos. Você tem que conversar. Porque muitas das vezes a pessoa está dentro de casa, ela não conversa. Ela está o tempo todo na TV, ela está o tempo todo no celular, ela está o tempo todo
fazendo um monte de coisa. Ah, vou orar agora, eu tenho que orar, eu tenho que ler Bíblia, eu tenho que isso. E sequer tira um momento para conversar com sua família. Porque uma conversa que você vai ter com sua família, ela vai quando você tem uma conversa com sua família, ela vai, como é que se diz? Você vai ter revelações de Deus, semente do Senhor para falar. Eu até lembro que eu tive no Dia das Mães na casa da minha tia, a minha tia que morou muitos anos com a minha mãe. Minha mãe viveu os últimos dias dela com a minha tia Maria, e eu aproveitei, conversei com ela, e numa das minhas conversas com ela, eu semeei uma palavra. Olha só, como é que é bom você conversar com família. Conversar. Eu aproveitei um assunto e semeei a palavra. Eu tive conversando coisas normais, e nessa conversa eu acabei falando assim: nós precisamos estar preparados. Nós estamos preparados para tudo, só não estamos preparados para Jesus, para o que vai acontecer depois dessa vida que estamos aqui. Eu semeei a palavra. É por isso que você e eu precisamos entender que Deus nos manda ensinar os nossos filhos, ensinar nossa família, ensinar nossos parentes, ensinar as pessoas que estão em nossa volta. Consegue entender, minha amiga? E ele diz assim, né, que ao deitar, né, ao andar, ao deitar e ao levantar, você precisa conversar com sua família. Comece desejando um bom dia para ele, um bom dia para ela. Pergunta: dormiu bem? Você teve um bom sono? E daí Deus pode te clarear a tua mente para falar alguma coisa dele para essa pessoa. Principalmente se essa pessoa não está em Cristo. Então converse com sua família. E converse também com o teu porteiro do teu prédio. Converse também com aquela pessoa do restaurante que está te servindo comida. Aquela pessoa que está ali na caixa do supermercado. Aprende a conversar com as pessoas. Para de ficar com o celular o tempo todo e você não está vendo as coisas passar. Você não está vendo as coisas passar. As pessoas estão assim, elas estão querendo viver no virtual, esquecendo do real. Você sabe que existe o real. O real existe. Não tem para onde correr. O real sempre vai existir. Porque o real existe primeiro do que o virtual. E outra, eu quero também falar com você que isso vai mostrar que servir a Deus deve fazer parte da rotina da família. Servir a Deus faz parte da rotina da família. Você consegue me entender, minha amiga e meu amigo? Então, vamos entender uma coisa. Preste bem atenção. Nossa casa, ela precisa respirar a presença de Deus. Vou repetir. A tua casa, ela precisa respirar a presença de Deus. Você não pode sequer deixar de lembrar isso. Que a sua casa, ela precisa respirar a presença de Deus. E Deus precisa ser prioridade
acima de tudo, a sua casa precisa respirar a presença de Deus. E na terceira lição, que vai falar sobre a palavra precisa estar visível à nossa vida. Mas já peço para que você se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, abençoe essa pessoa que você diz assim, Ailton, ela precisa ouvir essa verdade. Ela precisa saber dessa verdade. Eu acho que eu ainda nem dei para vocês o tema dessa palavra, né? O tema para essa palavra que eu não dei no início, mas eu coloquei certamente na escrita aqui embaixo, é o Deus que deve estar no centro da nossa vida, da nossa casa. O Deus que deve estar no centro da nossa casa. E já peço para que vocês compartilhem essa palavra para mais pessoas. Envie essa palavra para outras pessoas. Você que crê que essa pessoa precisa receber essa palavra. Então envie essa palavra para essa pessoa. Em nome de Jesus, abençoe ele, abençoe ela. Amém? Bom, vamos então para a terceira lição. A palavra precisa estar visível na nossa vida. Deus disse para escrever nos batentes das portas. Isso fala de testemunho. Aleluia. Testemunho. As pessoas precisam olhar para a nossa vida e enxergar que servimos ao Senhor. Você precisa testemunhar. E a primeira forma de você testemunhar, preste bem atenção, não é falando. Não é falando, eu agora sirvo, eu agora sou crente, eu agora sou de Jesus, não. A primeira forma de você testemunhar é quando você vive o que você prega, o que você lê, o que você ouve de Deus. Então, isso fala de testemunho. As pessoas, elas precisam olhar para você, para a tua vida. Ela precisa enxergar que você serve ao Senhor. E a partir daí, temos que entender que a nossa fé deve ser praticada e não escondida. Tem pessoas que escondem a fé. Ela está na faculdade, esconde a fé. Se o amigo lá ficar gritando, ela vai, vou gritar também. Se ele falar um palavrão, vou falar palavrão também. Se ele olhar para uma pessoa com um olhar de desejo, ele olha também. Você não está praticando a fé. Você está escondendo tua fé. Então, a nossa fé deve ser praticada e não escondida. A fé deve ser praticada e não escondida. Vamos então para a nossa conclusão desta palavra. Mas antes da conclusão, te peço novamente, se inscreva no canal, dê o seu joinha, compartilhe, comente, para que eu venha saber que você está aqui. E para que eu venha estar sempre colocando o teu nome na oração. Eu só posso saber que você está aqui quando você comenta. Sei que você se inscreveu, sei que você... já me inscrevi, já ajudei, me inscrevi. Amém. Mas se você puder comentar, ver esses vídeos, vai abençoar muito a tua vida, porque eu tenho certeza que aqui eu estou lançando uma palavra nova para a tua vida. Bom, vamos então para a nossa conclusão. A nossa conclusão é essa. Se Deus estiver
no centro da casa, haverá direção, paz, aleluia, salvação para toda a família. Vou repetir. Se Deus estiver no centro da casa, e a primeira casa que ele está falando é a sua vida, tá? Se Deus estiver no centro da sua casa, primeiramente a sua vida, e no centro da sua casa, família, se Deus estiver no centro da casa, haverá paz, haverá salvação, aleluia, haverá direção dele. Talvez você não tenha visto uma direção porque você não tem colocado ele como no centro da tua casa. Por isso que você não vê uma direção. O que eu vou fazer? Fica aí sem saber o que fazer das coisas. Então não há uma direção na tua vida. Por isso que não tem paz na sua vida. Esse seu casamento, essa sua vida sentimental está sem paz. Tu percebeu? E outra, por isso que ainda não houve uma total salvação para toda a tua casa. A frase para te impactar na tua vida é essa. Uma casa, preste bem atenção, uma casa onde a palavra de Deus habita, jamais será vencida pelas tempestades. Vou repetir essa palavra porque é muito linda. Aleluia. Uma casa onde a palavra de Deus habita, jamais será vencida pela tempestade. Amém? Finalizamos o nosso vídeo por aqui. Vamos voltar no próximo vídeo, mas eu quero orar por você. Eu quero clamar pela tua vida. Vamos orar? Une a tua fé com a minha. Vamos eu e você falar com Deus. É um momento de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado por essa mensagem, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor está fazendo pela nossa vida. Te peço, meu Deus, que o Senhor venha abençoar essa pessoa que está conosco, essa pessoa que, ó Deus, ela está ouvindo e vendo nossos conteúdos, ela comenta, ela compartilha, visita o lar, visita a casa dessa pessoa agora. No nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu lhe peço, eu lhe suplico, meu Pai, que o Senhor venha visitar, meu Pai, essa pessoa, que o Senhor venha visitar, meu Deus, a vida dele, a vida dela. Eu entrego, meu Deus, as pessoas que comentaram, que se inscreveram no canal. Eu entrego a Adriana, a Ângela, a Gil, Elizabeth, Isabel. Eu entrego também a Michele, a Fátima, a Ana Lúcia e as outras pessoas, meu Pai, que se inscreveram, que estão vendo esse vídeo, que estão falando, aí eu estou vendo, eu vi seu vídeo, meu Deus, visita o lar, visita a casa, visita a família dela, meu Deus, arranca todo o mal do centro da casa dela e essa casa venha ser habitada pelo Senhor, que essa casa venha ser habitada pela tua presença, que nesse lar venha ter sabedoria, ó Pai, visita a nossa saúde, repreende toda doença, essa pessoa que está com problema na coluna, essa pessoa que está, meu Deus, com problema, meu Pai, ali no braço, na pele, nos ossos, no sangue. Eu oro repreendendo toda doença, repreendendo toda enfermidade. Visita o hospital onde está o familiar dessa pessoa. Visita, meu Deus, aleluia, meu Pai, esse leito que essa pessoa está deitada agora. Eu oro nesse momento lhe pedindo, visita essa pessoa agora, meu Deus, aleluia. Envia um anjo da cura e que a cura venha chegar na casa dele, na casa dela. Pai, eu entrego minha vida, minha casa, minha família nas tuas mãos. Abençoe meu lar, abençoe minha família. Tome em tuas mãos a família dessa pessoa. Pai, visita a nossa vida financeira, abre porta, envia teu socorro e a tua provisão. Visita também, Senhor, nosso ministério, as igrejas. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Vai de encontro a cada pessoa nesta hora, meu Pai, no nome do teu Filho amado e Salvador Jesus Cristo.
Eu entrego minha vida, entrego minha casa, entrego minha família, entrego a vida dessa pessoa, entrego, aleluia, a casa dela, a família dela nas tuas mãos. E eu profetizo dia abençoado, um dia abençoado, uma manhã abençoada, uma tarde abençoada. Seja abençoado você, meu amigo, seja abençoado você, tua casa, seja abençoado tua família, em nome de Jesus. Amém, irmão? Chegamos ao final de mais um vídeo, prometendo voltar, se Deus quiser, amanhã, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Receba a luz.